a improbabilidade da vida e o princípio de Bohr. Uma prova matemática da mão de Deus desde os primórdios da humanidade. O surgimento da vida na Terra tem sido um dos maiores mistérios que intriga cientistas, filósofos e teólogos. Como é possível que um planeta, entre bilhões, tenha reunido exatamente as condições necessárias para gerar e sustentar a vida? Essa pergunta ganhou nova profundidade com o avanço da astrobiologia e da cosmologia, campos que tentam entender como a vida surgiu e se desenvolveu. Hoje, sabemos que a vida depende de um conjunto complexo e interdependente de fatores ambientais, físicos, químicos e astronômicos. No entanto, o grau de precisão e ajuste fino dessas condições é tão extremo que desafia explicações puramente acidentais. É nesse ponto que o princípio de Bohr, um conceito matemático criado pelo renomado matemático francês Émile Bohr, oferece uma lente poderosa para refletir sobre essa improbabilidade e, talvez, sobre a existência de Deus. O que é o princípio de Bohr? Émile Bohr foi um matemático que, ao estudar o comportamento de eventos extremamente improváveis, formulou um conceito fundamental. Se a probabilidade de um evento é menor do que 1 em 10, seguido de 50 zeros, então esse evento pode ser considerado matematicamente impossível dentro da realidade física do universo. Ou seja, mesmo que algo não seja tecnicamente zero, se a chance de acontecer for tão incrivelmente pequena, torna-se estatisticamente irrelevante. O evento simplesmente não acontece por acaso, dentro das limitações do tempo e do espaço. A chance da vida surgir na Terra. Vamos considerar os dados científicos mais conservadores sobre as condições necessárias para a vida. Estar na zona habitável da estrela. 1 em 5 ter uma atmosfera com gases adequados. 1 em 10 ter água líquida por bilhões de anos. 1 em 100 ter campo magnético protetor. 1 em 100 ter tectonismo. 1 em 100 ter uma lua estabilizadora. 1 em 100 ter elementos químicos essenciais. 1 em 10 ter estabilidade orbital. 1 em 100 multiplicando essas probabilidades. Temos 1 sobre 5 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 100 vezes 1 sobre 100 vezes 1 sobre 100 vezes 1 sobre 100 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 100 é igual a 1 em 5 vezes 10, se isso nos dá a chance de 1 em 5 trilhões de trilhões para que essas condições surjam simultaneamente por acaso. E isso levando em conta apenas 8 fatores. Quando sabemos que há dezenas ou até centenas de variáveis adicionais envolvidas, como os ciclos biogeoquímicos, a composição do solo, a existência de DNA, a formação de proteínas funcionais, a presença de carbono em estrutura complexa e a ausência de catástrofes estelares que destruiriam o processo antes que a vida evoluísse. Muitos cientistas e estudiosos, como o astrofísico Hugh Ross, estimam que a chance total de todas as condições da vida se reunirem num único planeta é de 1 em 10 ou menos, comparando com o princípio de Bohr. De acordo com o princípio de Bohr, qualquer evento cuja chance seja menor que 1 em 10 é considerado impossível. Se adotarmos as estimativas científicas mais detalhadas, que incluem dezenas de variáveis, chegamos a chances, como 1 em 10 ou 1 em 10 números que ultrapassam em muito o limite estabelecido por Bohr. Portanto, a existência de todas essas condições reunidas na Terra, segundo a própria matemática, é um evento que não pode ser atribuído ao acaso. Se algo considerado matematicamente impossível ainda assim ocorreu, temos apenas 2 opções: a matemática está errada, o que contradiz séculos de verificação prática. A causa não foi o acaso, mas intenção, planejamento, uma mente inteligente por trás do universo. Ordem a partir do caos. Outro argumento importante é que o universo tende naturalmente à desordem, conforme descrito pela segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia desordem tende a aumentar com o tempo. No entanto, a vida representa exatamente o oposto: ordem complexa, altamente organizada, funcional e adaptada. A formação de estruturas organizadas como DNA, células, organismos e ecossistemas inteiros desafia esse princípio, se não houver uma fonte de informação, controle ou intenção por trás. Assim, não apenas a probabilidade estatística é contra a vida por acaso, como também as leis físicas, o ajuste fino do universo, além das condições da Terra. O próprio universo parece ter sido ajustado com precisão cirúrgica para permitir a vida.
Por exemplo, a força da gravidade, se fosse ligeiramente mais forte ou mais fraca, estrelas não se formariam ou colapsariam rápido demais. A constante cosmológica, afinada com precisão de uma DC, a carga do elétron e a massa do próton, perfeitamente balanceadas. Esses valores não podem ser ajustados por tentativa e erro, porque o universo só teve uma chance. É como jogar um dardo com os olhos vendados e acertar o centro de um alvo com precisão microscópica não uma, mas milhares de vezes seguidas, a conclusão inevitável. A mão de Deus diante dessas probabilidades astronômicas, a conclusão lógica e racional é que a vida não é fruto de mero acaso, mas resultado de um planejamento intencional. A própria matemática, por meio do princípio de Bohr, afirma que eventos com chances menores que 1 em 10 não ocorrem espontaneamente. A existência da vida e da vida inteligente, como a humana, desafia as probabilidades, desafia a entropia e desafia a explicação meramente naturalista. Assim, não é apenas uma questão de fé, mas de razão bem fundamentada, concluir que um ser superior, Deus, projetou as leis, os parâmetros e as condições do universo para tornar possível a vida, fé e matemática. Dois caminhos para a verdade. A beleza desta reflexão é que ela une dois campos muitas vezes vistos como opostos, fé e ciência. Na verdade, eles podem caminhar juntos. A matemática não prova qual Deus é verdadeiro, mas aponta fortemente para o fato de que há um Criador. A fé nos revela quem Ele é. O salmista já dizia: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19:1. O universo fala. A terra sussurra. A vida grita. Tudo aponta para o divino. Se desejar, posso criar uma versão resumida desse texto para vídeo, uma apresentação em slides ou um infográfico com os dados probabilísticos e o princípio de Bohr. Deseja alguma dessas versões? Ao refletirmos sobre as inúmeras e precisas condições necessárias para a vida existir na Terra, percebemos que não estamos diante de uma simples coincidência, mas sim de um mistério grandioso que ultrapassa os limites do acaso. A matemática, a física e a própria lógica nos conduzem a uma conclusão poderosa: há intenção, propósito e sabedoria por trás da criação. Você não está aqui por acaso. A complexidade da vida e a raridade do nosso planeta apontam para um Criador que não apenas formou os céus e a terra, mas que também conhece o seu nome e o seu coração. Diante de tamanha perfeição, vale a pena se perguntar: qual é o meu propósito dentro dessa criação tão cuidadosamente planejada? Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Curta, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada de descoberta sobre a fé, a razão e o sentido da vida. Que Deus abençoe sua vida com sabedoria, propósito e paz.